Certo, irmãos, antes da gente começar aqui o estudo propriamente dito, dando sequência ao que a gente falou na semana passada, eu queria só apresentar alguns livros para os irmãos, para que fique registrado aí, na gravação, e depois se os irmãos tiverem alguma curiosidade de saber quais livros a gente consulta para esses temas que a gente tem estudado, né, fica uma referência. Então, um livro pequeno, que é um livro legal aí, que foi traduzido recentemente, é esse daqui, ó, Ele Reinará para Sempre. É um livro do professor Michael Vlach. O Michael Vlach é uma das referências de dispensacionalismo atualmente. Então, se você quiser estudar um pouquinho mais sobre dispensacionalismo, ele tem vários livros sobre esse assunto, e um bom livro dele é esse daqui. É um livro grandão. Tem um outro livro que, até onde eu sei, esse outro livro eu não cheguei a ler, mas até onde eu sei é um livro mais antigo e que tem uma proposta semelhante de um outro autor que se chama A Grandeza do Reino, de Alva McClain. Então são dois livros que têm uma proposta semelhante. O outro mais antigo e esse daqui mais recente. Michael Vlach é jovem, deve ter uns 40 e poucos anos no máximo. E qual que é a proposta desse livro? Depois, se os irmãos quiserem folhear, os irmãos vão ver que ele apresenta a ideia de um reino literal nesse mundo aqui, como nós defendemos, um reino lá em Jerusalém, um milênio. Só que ele apresenta isso por todo o Antigo Testamento e o Novo também. Então ele fala aqui, por exemplo, o reino e a criação, o reino e a aliança abraâmica, o reino e o tempo de Moisés, o reino e os salmos, o reino em Isaías, o reino em Jeremias, o reino em Ezequiel. Então, o que todos esses livros do Antigo Testamento falam sobre o reino de Cristo? Você encontra aqui uma análise dessas passagens. Então é um livro bem completo, fora a parte de Novo Testamento também, que ele também trata, e outros temas pertinentes. E um livrinho menor, esse daí é um livrinho mais para você ler numa sentada assim rapidinho, que também é do Michael Vlach, esse daqui, ó, Pré-milenismo. Por que deve haver um futuro reino terreno de Jesus? Isso aqui mais simpático, né? Isso aqui, se você der esse livro de presente aqui, você não sabe se a pessoa não vai saber se você gosta ou não dela, né? Agora, se você der esse daqui, é simpático, todo mundo gosta, né? Ah, que legal, ele me deu um livro, com certeza eu vou ler e tal. É um livro bem mais simpático, bem menorzinho, que foca também nessa questão do reino. Então, o Michael Vlach, ele tem se especializado, por assim dizer, nessa área, e boa parte dos materiais que eu, pelo menos, tenho consultado é dele. Então, tem aí mais algumas indicações para os irmãos. Tem outros livros, é claro. Já mencionei o Manual de Escatologia, tempos atrás, mostrei para vocês uma cópia toda amarelada, que é da época que o pastor Marcos usava isso no seminário ainda, então é quase um achado arqueológico aquele livro, mas mostrei para os irmãos. Tem vários livros aí que os irmãos podem consultar. Mas esses dois é importante os irmãos terem, porque chegou no Brasil recentemente. Até então a gente não tinha muitos livros desse tipo de conteúdo, da nossa perspectiva. E agora isso tem aumentado, então isso é bom. E a nossa igreja tem avançado aí na defesa dessas coisas, dessas visões. Mas muito bem, irmãos. Os irmãos devem se lembrar, agora entrando no nosso estudo aqui, na sequência, que nós estamos estudando o reino milenar. Então, na nossa linha do tempo, na semana passada eu trouxe uma imagem para os irmãos, um gráfico da linha do tempo, mas os irmãos têm esse gráfico no pequeno manual de doutrinas também, do pastor Marcos. Então, nós estamos agora na era da igreja. Depois da era da igreja, nós temos o próximo evento escatológico, o arrebatamento, onde os crentes que estiverem vivos vão ser glorificados e os crentes que morreram vão ressuscitar com corpos glorificados e todo mundo vai subir para encontrar Jesus nos ares. Nós desfrutaremos das bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, enquanto aqui embaixo vai estar acontecendo o quê? Tribulação. O bicho vai estar pegando aqui 7 anos de tribulação, 70ª semana de Daniel, o mal rolando solto aí, o anticristo atuando, o falso profeta ali, tudo isso está acontecendo enquanto os crentes estão lá experimentando as bodas do Cordeiro, bem tranquilos lá no céu. Depois, no meio da tribulação, então no começo da tribulação é tudo lindo. O anticristo faz paz com todo mundo, o anticristo promove a paz de Israel, reconstrói o templo já estaria reconstruído ali e tudo mais. E no meio disso, o anticristo encerra toda essa fachada
e ele exige adoração para si mesmo e começa a perseguir de modo mais intenso ali os crentes. Então, você tem 3 anos e meio da tribulação de uma paz superficial, uma paz meramente de fachada ali, mas um tempo relativamente pacífico, e depois você tem outro período de tribulação mais intensa, com perseguições e tudo mais. Ao final da tribulação, você tem aquele grande conflito, que é o conflito do Armagedon, onde todas as nações ali se reúnem contra Jerusalém, cercam Jerusalém, invadem Jerusalém, começam a destruir Jerusalém, que é exatamente quando Jesus volta. E quando Jesus volta, ele volta no Monte das Oliveiras, um terremoto, algum abalo sísmico acontece ali, de modo que o monte se parta e o povo consegue fugir pelo meio ali, mesmo estando cercado, eles conseguem fugir, e então Jesus vence os exércitos que estavam cercando Jerusalém, vence os exércitos das nações ali. E quem volta com Jesus nesse momento? A igreja. Nós voltamos com Jesus. Então a gente volta de camarote, vendo tudo acontecer ali em primeira mão, lá de cima, né? Na melhor posição que você poderia imaginar, nós voltamos ali. Beleza. Jesus voltou, aniquilou os exércitos inimigos de Israel, das nações, e livrou o povo. Só que muitos incrédulos que não estavam lá na batalha ficaram vivos. O que vai acontecer então nesse momento? Ele vai separar as ovelhas dos bodes, certo? Então, Jesus vai separar os crentes dos incrédulos. O que vai acontecer com os crentes? Vão entrar no reino que vai ser inaugurado. E os incrédulos, o que vai acontecer com eles? Morrerão, vão ser enviados ali para o inferno, né? Então, no milênio, que começa a partir desse momento, só entram crentes glorificados, o pessoal da tribulação, e quem que provavelmente ressuscita nesse momento também? Para entrar no milênio? O pessoal do Antigo Testamento, Abraão, Moisés, essa turma provavelmente ressuscita nesse momento, porque existem promessas físicas, concretas, que ainda precisam ser cumpridas para esse povo, e que vão ser cumpridas no milênio. Então o milênio é um período também de cumprimento de promessas, das promessas do Antigo Testamento. Então todo mundo entrou no milênio. O milênio é um período maravilhoso. É a regeneração, como Jesus chama, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 8. É um período que Isaías fala que os animais, a natureza vai ser restaurada. Então você vai ter antes inimigos, agora convivendo em harmonia. O leão vai comer palha, a criança vai brincar com a cobra, o lobo e o cordeiro vão estar juntos. Isaías fala que morrer aos 100 anos vai ser morrer jovem, porque ainda vai existir o pecado e ainda vai existir a morte. Porque lembra, entra no milênio também crentes que sobreviveram na tribulação, mas eram mortais. E eles vão morrer. E eles vão ter filhos que vão morrer, e não vão ser crentes automaticamente, ficaram filhos de crentes. Eles vão precisar se converter ao longo do milênio. Isso ao longo de 1000 anos, muitas gerações vão surgir. E vai existir o pecado, vai existir a morte, mas tudo isso numa criação substancialmente restaurada. Num reino onde vai haver paz, Jerusalém vai ser a capital do mundo, você vai ter uma longevidade maior, você vai ter uma prosperidade dos povos. Os povos que não adorarem a Jesus anualmente, seguindo as festas lá, vão receber disciplina de Jesus, como aquele que governa as nações com cetro de ferro. Então não vai ter chuva, não vai ter colheita. Então Jesus vai governar o mundo com a justiça que nós esperamos, que hoje nós não temos. Nem no Brasil e nem em nenhum lugar do mundo. E um dia nós teremos no milênio aqui, né, nessa realidade aqui. Só que os irmãos devem lembrar que no finalzinho do milênio acontece uma última revolta, que é a revolta que nós estamos estudando agora. Então abra lá em Apocalipse 20, porque essa é a revolta final. É a última revolta antes da eternidade. Apocalipse 20, a partir do versículo 7. Então em Apocalipse 20, você tem, no comecinho do capítulo 20, você tem o início do milênio. Satanás é preso. Satanás está acorrentado, ele não atuará na terra durante esses 1000 anos,
a atividade demoníaca vai estar restrita, só que ainda assim vai existir maldade no mundo, porque as pessoas vão continuar, aqueles que vieram da tribulação vivos, né, não foram glorificados, eles vão continuar sendo pecadores, eles vão ter filhos pecadores, e os pecadores vão continuar se reproduzindo aí. Então o pecado vai continuar existindo, a maldade vai continuar existindo, mas um governo justo vai limitar a influência disso. Porém, lá no final do milênio, Satanás é solto. E ele vai seduzir as nações de novo. E ele vai encontrar adeptos disso. Por quê? Porque as pessoas que não são crentes vão estar lá protestando. Abaixo Jesus, fascista, genocida, vão estar querendo protestar contra Jesus, contra o seu reinado de justiça. Claro, pecadores, incrédulos, mesmo vendo Jesus, não vão se converter a ele. Aí, peraí, você fala, mas pastor, é possível alguém ver Jesus e não se converter? Claro. Dá 2 exemplos para mim de pessoas que viram Jesus e não se converteram. 2 exemplos. Pilatos, okay? Quem mais? Judas. Judas andou com Jesus. Judas andava ali lado a lado, cuidava das coisas de Jesus, via a agenda de Jesus, e ainda assim não era um crente. Então as pessoas vão ver Jesus reinando em Jerusalém e ainda assim vão falar, eu não quero que Jesus governe. E essas pessoas vão encontrar, ou melhor, o diabo vai encontrar nessas pessoas apoio para a sua revolta final ali, que é o que diz Apocalipse 27. Então agora a gente está no finalzinho do milênio. A gente já viu muita coisa sobre o milênio, agora finalzinho do finalzinho, chorinho do milênio ali, quase acabando, a gente vê essa revolta final aí. Olha só, versículo 7, Apocalipse 27. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Ou seja, vai ser uma sedução mundial. Várias nações ao redor do mundo vão dar ouvidos a Satanás, aos seus desejos aí de revolta. E olha só o nome que aparece aí agora, que foi onde a gente parou na semana passada, que é o nomezinho Gog e Magog. Já viram já essa duplinha dinâmica aí? Gog e Magog? Gog e Magog. O que é isso, né? Porque olha só, Satanás vai seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O que quer dizer esse Gog e Magog? Essa dupla, esses 2 nomes aparecem poucas vezes na Bíblia. Magog aparece lá em Gênesis. Quem que era o Magog? Eu mencionei semana passada rapidinho. Quem que era o Magog? O que era o Magog? O descendente de Noé, era um neto de Noé, certo? E ele fundou um reino, o reino de Magog, que ficava ali mais ou menos onde hoje é a Rússia, a parte mais ocidental da Rússia. Então ele fundou um reino ali naquela região. E depois a gente não ouve mais falar do Magog. Fundou lá o reino e sumiu. É o povo do norte. Ali, e desaparece. E aí aqui em Apocalipse fala que o Magog aparece Magog de novo. Só que aí agora fala de um Gog. Quem é esse Gog? Tem o Gog e o Magog. São irmãos gêmeos, tipo dupla dinâmica, assim. Enzo Lourenço, Gog e Magog, né? Será que é isso? Não. O que é o Gog e Magog? É assim, a gente não sabe exatamente o que é esse Gog. Magog parece que é o reino. O reino que era localizado naquela região lá, onde hoje é a Rússia ali. Pode ser que o Gog não seja o nome de um indivíduo, mas seja um título. Igual acontece com Faraó, sabe? É um título que a pessoa tem. Então, o Gog seria o rei de Magog. Entenderam isso? Provavelmente, possivelmente, seria isso. Só que o texto aqui de Apocalipse não dá mais explicações pra gente, não fala nada mais. Ele fala aqui que as nações vão se reunir dos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Só isso. Não fala mais nada do Gog e Magog. Ele fala, o que é esse Gog e Magog aqui? Se você tivesse na época da União Soviética, o pessoal ia falar, viu aí, a Rússia, a mãe Rússia, vai abrir seus tentáculos soviéticos e tudo mais. Só que a União Soviética passou e não tinha nada a ver com Gog e Magog. Está lá hoje a Rússia lá com o Putin, brigando com a Ucrânia, eles estão lá quietinhos e não tem nada de Gog e Magog ali, né? Mas se você fosse alguns anos atrás, isso daqui era uma coisa assim, para alguns, como que uma referência certa à União Soviética e à ameaça do comunismo. Mas hoje,
aquilo caiu, a União Soviética caiu, e Gog e Magog, ainda que seja ali naquela região, né, parece que não tem mais a relevância histórica que tinha algumas décadas atrás. Então, o que é esse Gog e Magog, então? É assim, tem um outro texto do Antigo Testamento que fala sobre Gog e Magog. E o livro do Apocalipse faz várias referências ao Antigo Testamento. Então a gente tem que ler Apocalipse a partir das citações, das referências que são feitas ao Antigo Testamento. E parece que há uma relação de Apocalipse 20, aqui, do versículo 8, com Ezequiel 38 e 39. Então abre lá rapidinho para a gente ver, vamos entender essa possível relação aí, porque é a única referência clara que fala de Gog e Magog, que usa essa duplinha dinâmica aí. De novo, Magog como provavelmente sendo o reino e Gog como sendo a autoridade, o líder dessa nação. Nós vamos ver aí o que é Gog e Magog. Então, se você abrir aí em Ezequiel 38, você vai ver que os 2 capítulos é uma profecia contra Gog. Se nós entendermos Gog como um indivíduo, como uma autoridade, então é uma profecia contra o rei de uma nação, o rei de Magog, certo? Então Gog, rei de Magog, certo? E o que esse Gog, rei de Magog, vai fazer contra Israel? A gente tem que ler esse capítulo para entender se isso já aconteceu ou não. Porque assim, se Magog é o reino do norte ali e tudo mais, e esse texto está falando de uma invasão a Jerusalém, será que essa invasão já aconteceu no passado? Ou será que essa invasão é uma invasão futura? E talvez seja essa revolta lá de Apocalipse. Se for o caso, então a gente vai detectar por aqui pelos detalhes do texto. Então são 2 capítulos que a gente vai precisar ler. São capítulos não muito longos, mas a gente precisa ler os capítulos inteiros, porque são as únicas informações que a gente tem de Gog e Magog. Então a gente tem que ler e a gente tem que responder a seguinte pergunta. Será que Apocalipse 20, versículo 8, está falando sobre isso que é descrito aqui ou não? Será que é ou não? Se for, são detalhes adicionais que João está puxando para a gente lá. Então, lembra de Gog e Magog. Então o que Ezequiel falou é o que vai acontecer aqui agora, nessa última revolta. Ou pode ser que não. Os irmãos vão ver que tem uma possibilidade aí de que seja algo escatológico, mas não a última revolta. Os irmãos vão entender conforme a gente for ler, certo? Então vamos ler e os irmãos vão responder essa pergunta. Entenderam a pergunta? Entenderam o que a gente tem que procurar aqui? A gente tem que ver se Ezequiel 38 e 39 fala sobre essa última revolta, lá do futuro, que Apocalipse está puxando, certo? Então vamos ler e vamos ver se a gente procura evidências, a gente acha evidências disso daí. Então Ezequiel 38 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Fartei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo. Pavês não é de limão, não é de chocolate. Pavês aqui é um escudo pequeno, tá bom? Esse é um pavês, tá? Que bonitinho, eles vão estar com sobremesa. Não, pavês é um armamento militar, tá? Então, pavês e escudos grandes, escudos pequenos, empunhando todos a espada. Persas e etíopes, e pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do lado do norte, e todas as tuas tropas, muitos povos contíguos. Até aqui, parece interessante a ideia de Apocalipse estar citando isso daqui. Por quê? Lá em Apocalipse fala que vão ser nações dos 4 cantos da terra. E aqui está falando que tem muita gente junto com Magog. Muita gente junto com Gog. Então até aí está casando. Versículo 7. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo, que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado.
No fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Opa, tem mais um detalhe interessante aqui. Quem é que está habitando seguramente e vai ser invadido pela coalizão liderada por Magog? Por Gog? Israel. Fala que eles estavam espalhados, mas eles voltaram e agora eles estão habitando seguramente. Está casando até aqui com a descrição do milênio. Interessante, ok? Beleza. Versículo 9 agora. Então, subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia terás imaginações no teu coração, e conceberás mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros. Virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros, e não têm ferrolhos nem portas. Por que o versículo 11 fala de uma nação que não tem muros e não tem ferrolhos nas portas? Por quê? O que isso quer dizer? A gente já sabe que essa nação é Israel. Agora, por que Israel não tem muros e não tem ferrolho nas portas? Por quê? Porque eles estão em completa segurança. Hoje, Israel vive isso daqui? Não. Teve algum momento da história que Israel viveu isso daqui? Não. Israel sempre foi atacado. Até agora há pouco, a gente viu a ofensiva do Irã contra Israel. Então Israel nunca experimentou isso daqui. Essa paz completa. Quando você não tem muro, não precisa trancar a porta de casa. É uma paz completa. Ninguém vai invadir. Por quê? Porque é um governo de justiça. Então, até aqui está casando com a descrição do milênio. Interessante. Até aqui parece uma condição que Israel nunca viveu de fato. E as condições militares que vão ser descritas aqui também Israel nunca experimentou. Então, até agora, parece que a resposta para a nossa pergunta é positiva. Parece que esse texto está falando da última revolta lá na frente, certo? Citando Gog e Magog aí. Vamos lá, versículo 12 agora. Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Prosperidade, né? Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores rapazes te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos? Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não o saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, ali onde ficava Magog, certo? Dos lados do norte, tu e muitos povos contigos, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. E subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Aqui, uma observação interessante. Quem é que está fazendo, quem é que está de algum modo promovendo o levante dessas nações contra Israel? Quem é o responsável imediato por isso? O próprio Deus. O próprio Deus fala, ele diz aqui no versículo 16, né? Hei de trazer-te contra a minha terra. Ou seja, o Deus que é o soberano das nações, o Deus que controla a história, essa última revolta não é uma surpresa para ele. Poxa, mas o milênio estava tão bom e o pessoal agora está revoltado, por quê? Não. O próprio Deus tem uma agenda para as nações e envolve uma última revolta lá na frente, certo? Então, isso não surpreende Deus. Isso é importante a gente lembrar, porque parece que às vezes os governos ficam meio soltos, né? A gente olha para a política internacional e parece que é um trem desgovernado. Não é. A história, inclusive nesse momento escatológico, continua rigidamente sob o controle de Deus. Rigidamente. Internacionalmente. Beleza, versículo 17 agora. Assim diz o Senhor Deus:
Não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos, que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Então, alguma coisa vai acontecer em termos cataclísmicos ali, certo? Olha só como continua a descrição. De tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Beleza, acabou o 38. Olhando para o capítulo 38, e aí? Como nós respondemos a nossa pergunta? Quando João fala de Gog e Magog se levantando, João está pensando nesse texto aqui, e esse texto, afinal, descreve essa última revolta? Até aqui? Parece que sim, né? Teria algum problema você olhar para isso? Não. Os nomes são os mesmos, a circunstância é a mesma, Israel está desfrutando de paz, uma paz muito grande, que nunca viveu antes. Várias nações lideradas por Gog, rei de Magog, se levantam contra Israel, tentam invadir Israel, mas eles são bem-sucedidos nessa campanha? Não. O texto fala aí que Deus sai em defesa de Israel e frustra esses planos, como a gente sabe que de fato vai acontecer na revolta final. Na revolta final, os povos não vão ter sucesso nessa empreitada, nessa campanha contra Jesus. Seria absurdo uma coisa dessa. É uma batalha que você já começa sabendo que você vai perder. Porque é o rei dos reis, é o próprio Deus reinando em Jerusalém, a capital do mundo, e povos marchando contra Jerusalém. Isso não é uma batalha. Não vai ter baixas dos dois lados. Isso é uma brincadeira, um extermínio. Porque não vai ter uma resposta, um ataque substancial. Poxa, tivemos baixas e agora nós vamos responder. Não é igual Israel faz hoje. Nós somos atacados, tivemos baixas, reféns. Aqui, Deus sai em defesa de Israel e frustra esses planos. E então, seria o próximo passo na nossa linha escatológica, seria o juízo final, o trono branco, como a gente vai ver mais para frente. Mas até aqui, então, resposta positiva. Ok. Agora a gente entra no 39. E agora a gente vai continuar vendo. Será que esse texto continua falando sobre essa última revolta? Vamos lá. 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Fartei que te volvas e te conduzirei, fartei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo. A toda espécie de aves de rapina e os animais do campo eu te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo monte. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão de todo as armas, os escudos, os paveses, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças.
Farão fogo com tudo isso por 7 anos. Como assim farão fogo com tudo isso por 7 anos? É porque todo o armamento, tudo que foi usado nessa campanha, vai ser usado como combustível de algum modo. Isso vai ser o suficiente para fazer fogo aí, para fazer combustível por 7 anos. Ou seja, foi uma grande empreitada militar, mas que foi totalmente fracassada. Agora aqui começa a aparecer uma informação que me deixa um pouquinho suspeito. Porque depois da última revolta, o que vem logo em seguida? O juízo final. Então, como que o povo vai pegar as sobras, né, os instrumentos de guerra, e vai queimar isso por 7 anos? Será que então vem essa última revolta, e aí mais 7 anos, e aí depois o juízo final? Bom, é o que parece. Pode ser? Parece que sim, se a gente adotar isso. Ou, vamos continuar mais um pouquinho, olha só. Não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Saquearão aos que os saquearam e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. Naquele dia, darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, a oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, e lhe chamarão o vale das forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los, para limpar a terra. Sim, todo o povo da terra o sepultará. Ser-lhes-á memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que, sem cessar, percorrerão a terra para sepultar os que entre os transeuntes tenham ficado nela, para limpar. Depois de 7 meses iniciarão a busca. Ao percorrerem eles a terra, a qual atravessarão, em vendo algum deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal, até que os enterradores o sepultem no vale das forças de Gog. Também o nome da cidade será o das forças. Assim, limparão a terra. Então aqui parece que o povo de Israel vai trabalhar como coveiro por pelo menos 7 meses. Né? Vai ter lá muitas baixas, todos do exército inimigo morreram. Eles vão ser recolhidos, sepultados nesse vale, que vai ser conhecido por isso, vai virar famoso, aquele vale é o vale das forças de Gog. Olha, eles morreram, foram derrotados. E ao longo desse tempo, quando andarem na estrada, eles vão encontrar restos ali e vão marcar, olha, tem que recolher aqui, ó, cadê a coleta seletiva aí, ó, tem que mandar lá pro vale, porque aqui tem um restinho de gente aqui, de soldado. Isso por 7 meses. Fora os 7 anos que vão ter ali combustível, né, pelo armamento ali. Agora, começa a ficar um pouco difícil, ou começam a surgir alguns desafios para nós. Porque qual seria o sentido de sepultar esses exércitos durante 7 meses, se no juízo final todos os incrédulos vão ressuscitar? Então imagina, você está lá trabalhando, aí você acabou de sepultar lá, pronto, quando você dá as costas, a pessoa ressurge para o julgamento final. E aí, será que é isso? Porque o texto está falando de um sepultamento que vai levar 7 meses. Vão ter 7 meses de Israel trabalhando como coveiro. E logo depois vem o juízo final. Como é que vai ser isso então? Será que vai ter um tempo maior, 7 anos, mas durante os primeiros 7 meses vão sepultar? E só ao final de 7 anos que vai ter o juízo final? Não sei. Vamos continuar mais um pouquinho aí. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue, comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes e bebereis o sangue até vos embriagardes. À minha mesa vós os fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim, e eu escondi deles o rosto,
e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos eles caíram à espada. Segundo a sua imundícia e as suas transgressões, assim me houve com eles, e escondi deles o seu rosto. Parece que aqui tem uma referência a uma esperança de Israel de voltar do cativeiro. Isso era importante para os leitores de Ezequiel, era uma garantia de que eles voltariam, mas aqui é uma referência de uma restauração que o povo ainda não estava experimentando aqui. Só que no milênio, Israel já vai ter passado por tudo isso. Então começa a aparecer aí algumas coisas que não casam tão bem assim com o cenário do milênio. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu tornar a trazê-los de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando virem o que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então, quando vai caminhando para o final, você fala, mas o que está acontecendo aqui? Israel já não estava em paz e segurança? Bom, pode ser, isso é simples a gente responder. Tem que lembrar que quando esse texto foi escrito, Israel não estava em paz e segurança. Israel ansiava pelo dia em que ele voltaria, em que ele desfrutaria de paz. Então aqui é uma promessa que Deus faz. Olha, agora vocês não estão nisso, mas um dia vocês vão voltar. Mas a pergunta permanece, e esse é o alvo da nossa noite aqui. Gog e Magog de Apocalipse, essa revolta final, é a revolta descrita aqui? E aí? Está com vocês agora. Diga, Alão. Eu não tenho a impressão que esse pedacinho aqui retrocedeu para o período da grande tribulação, 7 anos. Qual trechinho você se refere? Esse final aqui? Quando eu falo de 7 anos, Uhum. não está acontecendo. Eu acho que os 7 anos em si não... Isso. Eu acho que... Vamos aprimorar isso daí. Acho que os 7 anos em si não casariam com a tribulação. Acho que é só uma coincidência numérica, certo? Existem várias assim na Bíblia. Isso daí é normal. A gente não pode atribuir... falei de tribulação, falei de atribular. A gente não pode atribuir coincidências numéricas a mensagens subliminares, né? Então, por exemplo, só para os irmãos terem uma ideia. Na família da Isabela, minha esposa, eu faço aniversário no mesmo dia que um outro cunhado da família. E outros 2 cunhados fazem aniversário no mesmo dia. E agora tem mais 2 cunhados que fazem aniversário no mesmo dia também. Então são 3 datas onde 3 homens distintos fazem aniversário no mesmo dia e todos eles relacionados com a família da minha esposa. Então eu sou um sinal divino de que não tem nada a ver. Então cuidado, porque coincidência numérica é só isso, é uma coincidência numérica, e na Bíblia é igual. 7 anos aqui não são 7 anos da tribulação, são coisas distintas, até porque isso aqui parece que é depois da vitória, né? Então a tribulação não tem vitória, só depois. Mas o Alon levantou uma coisa interessante. Parece que muitas coisas que são descritas aqui casam bem também com o Armagedon, não casam? Por exemplo, se os irmãos olharem aí o versículo 19, olha aí o capítulo 38, versículo 19. Né? Começa aí falando que a terra será fortemente sacudida, né? Os animais todos vão ser afetados por isso. Aí olha o finalzinho do versículo 20. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Quando Jesus volta, acontece algum tipo de abalo sísmico no mundo quando Jesus volta? Acontece, né? Tanto que o povo tem que fugir. Você lê lá em Zacarias 14 que acontece um abalo sísmico, a hidrografia, quando fala dos rios, é a hidrologia, hidrografia, não sei. A parte dos rios vai mudar lá, ou seja, tem um abalo ali, então casa com isso daqui. Outro detalhe, olha aí o versículo 21. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo.
Quando Jesus volta, não acontece uma confusão dos exércitos inimigos? De modo que eles mesmos se destroem? Então, parece que isso aqui está casando com a volta de Jesus. Olha aí o versículo 22. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Você fala, não, pastor, mas aqui Zacarias não fala de chuva de saraiva, é verdade. Só que se você voltar um pouquinho em Apocalipse 16, você vai ver que fala de chuva de saraiva lá. Fala que daqueles selos que os anjos abrem traz chuva de saraiva. E é nesse contexto que acontece o Armagedon. Quer ver? Deixa eu marcado aí, volta lá para Apocalipse 16. Olha só rapidinho aí. Apocalipse 16. Olha aí o versículo 16. Apocalipse 16. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Quando que acontece o Armagedon, essa batalha aqui? Antes do milênio, certo? No finalzinho da tribulação, antes do milênio. Então se ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E o texto continua aí falando, olha o 20. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo das chuvas das pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Então, qual descrição casa bem com o que a gente está lendo ali em Ezequiel? A batalha final ou o Armagedon? Agora a gente começa a ficar na dúvida, né? E aí o tempo está acabando, não estou respondendo isso para vocês vão ter que dormir com esse barulho. E aí, qual dos dois? O que é esse Gog e Magog afinal? É a revolta final ou é o Armagedon? Então, o texto fala aí em Ezequiel, fala de terremoto, fala de saraiva, fala de uma praga, fala dos animais que vão comer. Olha aí o capítulo 39, olha aí o versículo 17. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte no meu sacrifício, que eu oferecerei por vós. Sacrifícios grandes dos montes de Israel, comereis carne e bebereis sangue, comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra. Agora, vai lá para Apocalipse 19. Deixa marcado aí e volta lá para Apocalipse 19. Apocalipse 19, 17, olha só. Então viu o anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E aí? Está muito semelhante, não é? Aí você fala, parece então que Ezequiel 38 e 39 estão falando da batalha do Armagedon. Mas aí surge um problema. Aqui o texto fala que Israel está em paz. E Israel não está em paz durante a tribulação, não é verdade? Ou será que tem um período da tribulação que Israel fica em paz? Não tem um período? Lembra lá? A primeira parte da tribulação, Israel não está vivendo em paz? Israel não está tranquilo, tanto que tem lá um acordo, tudo mais, o templo está funcionando. Então Israel está em paz. Só que essa paz é interrompida e aí começa a segunda parte da tribulação. Então há um momento da história da tribulação em que Israel vive numa paz substancial. A gente poderia dizer assim. E talvez seja esse momento aqui que Ezequiel está descrevendo. Então, quais são as opções? Vamos lá. Primeira opção, Apocalipse 20, que é o que nós estamos estudando, quando fala de Gog e Magog, está se referindo a esse texto e está falando que essa profecia é a batalha final. Então é isso. Quem defende essa posição? Defendem essa posição o Michael Vlach, que eu mostrei para vocês,
E um outro pastor que talvez os irmãos conheçam, Marcos Branconato. Agora, tem a outra posição, que fala, não, isso daqui é uma referência ao Armagedon. E quem defende essa posição? Um pastor pouco conhecido, John MacArthur, né? E um outro pastor, professor também conhecido, que é o Dr. Thomas Constable, do seminário de Dallas, muito bom também. E aí tá aí para os irmãos, durmam com esse barulho. E o estagiário? O estagiário não tem opção, não tem opinião. O estagiário não tem resposta. Vai fazer o quê? Só o estagiário, né, Júlio? Não pode, estagiário não pode. Se eu comprar o partido do John MacArthur, eu arranjo problema com o meu chefe. Agora, se eu comprar o partido do meu chefe, eu vou arranjar problema com o John MacArthur. Né? E aí? Aí pode, né? Então tá ali. Assim, o que eu quero dizer com isso, essas posições, né, é que para os irmãos perceberem que dentro da escatologia existe um campo que é nebuloso. Existem coisas que não são tão precisas como a gente gostaria que fosse. Então existe dentro da ortodoxia escatológica e dentro da nossa posição de pré-milenista, pré-tribulacionista, existem detalhes que podem divergir. Agora, o que as duas posições concordam? Que isso daqui se refere ao futuro. Ezequiel 38 e 39 se refere ao futuro. A posição que olha para Ezequiel 38 e 39 como a revolta final, tem do seu lado a expressãozinha Gog e Magog. Está lá. Gog e Magog vão se rebelar. É a explicação mais simples. Então, você olha para o texto, você consegue superar os elementos aqui, você explica os detalhes aqui de modo a se encaixar no milênio. Pode surgir algumas dificuldades? Pode, mas você tenta ver se as explicações são satisfatórias ali. Do outro lado, quem olha isso para o Armagedon continua achando que isso é um evento futuro, continua achando que isso é algo escatológico ainda, mas que se difere da revolta final. Isso aqui acontece antes do milênio, enquanto a revolta final é lá no final do milênio. Mas aí surge o problema para esse cara. E o que quer dizer, então, Gog e Magog lá em Apocalipse 20, que é o texto que a gente está estudando? Porque Apocalipse 28 fala que vão juntar as nações da terra, Gog e Magog. Se essa revolta foi lá atrás, antes do milênio, no final da tribulação, então, o que é essa revolta final de Gog e Magog lá? Bom, pode ser que mais uma vez essas nações, elas se revoltem. Então, algo semelhante, vamos colocar assim, a mesma disposição do Armagedon é encontrada de novo na revolta final. Então, Gog e Magog pode ser uma espécie de apelido para as nações que se revoltam contra Deus. Assim como as nações se rebelaram contra Deus no final da tribulação, cercando Jerusalém, Gog e Magog com elas, de acordo com a profecia de Ezequiel, de novo, no final do milênio, as nações vão se levantar contra Deus, de novo, inimigas de Deus, para tentar invadir Jerusalém de novo. Então, Gog e Magog acaba sendo um título, um apelido, que resume os povos, as nações inimigas de Deus. E aí, faz sentido isso? Faz? Faz sentido, né? Tem alguma violência hermenêutica? Não. Porque, por exemplo, o Apocalipse fala da Babilônia, não fala? Só que Babilônia, a gente sabe que é um lugar, um reino, um império. Só que em Apocalipse, Babilônia é um apelido. É um apelido para alguém que se opõe a Deus. É assim, Ezequiel 38 antes do milênio, lá no final da tribulação. E lá em Apocalipse 20 é outra coisa. E a citação de Gog e Magog é uma referência geral às nações que se rebelam contra Deus. É assim, olha um outro exemplo que pode ajudar a entender isso. Por que então que ele fala Gog e Magog? Pensa o seguinte, primeiro, João, quando escreve isso, ele fala aqui de Gog e Magog, ele pode estar pensando nesses textos de Ezequiel. Só que ele está pensando em textos que mostram inimigos de Deus. E ele está falando, olha, inimigos de Deus vão se levantar lá no final. Ponto. Outra coisa, quando você tem uma grande batalha como o Armagedon, antes do milênio, vocês acham que isso vai entrar para a história ou não? O Armagedon vai ser... As crianças vão estudar na escolinha, olha, a Batalha do Armagedon, teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Batalha do Armagedon. Vai ser algo grandioso? Vai ser algo histórico. Então vai ser algo conhecido. Ezequiel 38 e 39, se está falando do Armagedon, vai ser uma batalha estudada na escola, vai entrar para a história isso daí. Beleza. No futuro, quando lá na revolta final,
aconteceu uma revolta similar à revolta do Armagedon, as pessoas poderiam se referir, olha, está acontecendo igual aconteceu lá atrás com Gog e Magog. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, olha só o que eu quero dizer, é assim, se hoje nós falamos assim, olha, os judeus estão sendo perseguidos, o antissemitismo está forte, as pessoas estão se comportando como, complete a frase, o que você colocaria aqui? As pessoas antissemitas se comportam como quem deseja a morte de judeus, quem deseja o extermínio do povo de Israel. Quem se comporta assim se comporta como um nazista. Só que existem nazistas hoje. Só que o termo ficou tão forte, que ainda hoje, anos depois, quando você quer falar de alguém que se opõe ao povo de Israel, você chama essa pessoa de nazista. Entenderam? Então talvez Gog e Magog seja algo assim. Foi uma revolta tão grande, tanto que é profetizada no Antigo Testamento, e ela é tão característica dos inimigos que se opõem a Deus, que no futuro, na última revolta, ela vai ser apelidada de uma revolta encabeçada por Gog e Magog ali também. Como se você tivesse na Europa e numa terceira guerra mundial, alguém chamasse o inimigo de alemão, italiano, sei lá, do eixo lá, né? Então você fala, mas são outros inimigos. Não, mas é que os inimigos que estavam na mente das pessoas eram esses. Então eles lembraram disso. E apelidaram desse jeito. Cláudio. Não, eu acho que é isso que você está falando, porque a estrutura da sintaxe leva a pensar isso. De qual texto? De... É uma referência a Gog e Magog. Lá em Apocalipse. Então, pela estrutura da gramática, Parece isso, né? Parece um apelido, um resumo. Ó, lembrem do que aconteceu lá. Então, para quem vai estar vivendo a última revolta, eles vão lembrar do Armagedon. Mas para quem estava lendo isso pela primeira vez, eles estão olhando para o futuro ainda. Eles estão olhando para o que vai acontecer lá na tribulação, lá com Ezequiel. Mas para quem está lá no milênio, lá no final, isso já passou. Mas se torna marcante. Então se torna um apelido. No capítulo 38, sim. Mas... É que assim, se for o Armagedon aqui, quando Jesus voltar, ele não vai punir todos os exércitos que invadiram Jerusalém, inclusive Gog e Magog. E no futuro, as nações que se opõem a Deus também vão ser punidas, no final do milênio, na revolta final. Essas referências assim. Isso. Mas será que Sodoma e Gomorra vira um título, né? Igual a gente fala assim, por exemplo, olha, isso aqui tá parecendo Guarulhos. Quer dizer o quê? Quer dizer que tá largado, tá parecendo o Trevo do Bom Sucesso, tá o caos, entendeu? Então quer dizer que é Guarulhos aqui mesmo? Não, é um apelido. A gente usa referências assim, é um tipo de metonímia, né? A gente usa, acho que é metonímia essa figura, a gente usa apelidos para resumir as coisas. E pode ser que Gog e Magog lá no final da história seja uma referência a isso. Que cronologicamente acontece antes do milênio, não ao final, que é Ezequiel 38 e 39 aqui. Agora, vocês vão ter que votar. Mas qual que é o argumento de quem fala que Que não é o quê? quem fala que em Ezequiel, na verdade, se referindo à batalha final, não há Armagedon. Os principais argumentos são a paz que Israel vai estar vivendo, porque é uma paz muito grande. Eles vão estar sem tranca na porta. Nem na Europa você consegue viver sem tranca na porta. Nem que você deixe lá, tem que ter pelo menos um cadeadinho, né? Não dá, mas eles vão ter muro, não vão ter tranca, não vão ter nada. E a punição que é dada na revolta final, ela também parece com a punição que é dada aqui em Ezequiel 38 e 39. Várias nações, Deus vindo, Deus punindo e tudo mais. Então eles falam, olha, é muito semelhante, é mais semelhante ao contexto do milênio e do final do milênio do que o Armagedon. Essa é uma boa pergunta. Eu não sei como eles encaixariam isso. Esse é um dilema que eu também tenho. Porque falo que vou ficar 7 anos queimando coisas, vão ficar 7 meses enterrando. Como é que vai ser isso daí?
Talvez seja assim, fala, não, isso daqui, na verdade, ele está falando da quantidade. É tanta coisa que poderia ser o suficiente para tanto tempo. Mas o texto de Ezequiel é bem literal. Ele fala que eles vão fazer isso. Ou não, é porque vem a batalha final, aí vem um tempo e depois o juízo final. Então, como eu falei, acabou de enterrar o morto, algum tempo depois ele ressuscita. Pode ser. Tem algum problema isso? Não. Talvez o coveiro fique um pouco bravo, mas normal. Segue o jogo. Então, esses são argumentos. Agora sim, o que eu falei, são duas posições bem defendidas, né? E aí, quem acha que Gog e Magog de Apocalipse está falando de Ezequiel 38 e 39 e, portanto, Ezequiel 38 e 39 fala da revolta final? Quem acha isso? Levanta a mão. Paulo acha isso, Rubens acha isso, depois a gente conversa, Rubens. Paulo também. Jean também acha isso, Jean, depois a gente conversa também. Muito bom, Júlio também, beleza. E agora, quem acha que a referência a Ezequiel 38 e 39, a referência de Ezequiel 38 e 39, na verdade, é da batalha do Armagedon. Quem acha isso? Jimmy, o único corajoso ali, ó. Josué ali atrás. Só. E quem não acha nada? Tem pessoal que não acha nada, né? Esse pessoal aí é o pessoal em cima do muro, né? Vocês estão com medo do pastor Marcos, viu? Porque eu falei que o pastor Marcos defende um ponto, às vezes eu falei, eu não vou queimar meu filme com ele, né? Se o Marcos estiver certo, então seria o anticristo. Não necessariamente. Seria uma das nações que vão se levantar contra Jerusalém. Ele vai liderar uma coalizão, mas não necessariamente vai ser o maior. Ele é que no meio de todas as nações, um líder dessas nações vai ser Gog. Seria isso. Seria essa grande coalizão e Gog sendo um deles aí, povo do norte. Agora, assim, apesar dessa discordância, fica claro aquilo que eu falei para os irmãos. O fato é que, assim, Ezequiel está falando de algo que vai acontecer no futuro. Se é algo que vai acontecer antes do milênio ou no final do milênio, realmente as duas posições têm prós e contras. Qual é a minha posição? A posição do estagiário. Eu, particularmente, do que eu já estudei, eu sinto mais segurança em colocar isso no Armagedon do que na batalha final. Agora, se você pensa diferente, a gente faz uma assembleia, te exclui, não tem problema. Fica tranquilo. A gente resolve tudo isso facinho. Brincando com os irmãos. Democraticamente, né? Não, estou brincando com os irmãos. Claro que não. Os irmãos têm liberdade. Eu ensinei os irmãos aqui a lerem o texto. Se vocês ficaram confortáveis com uma posição ou com outra, é da consciência de vocês. As duas posições, eu acho que são bem defensáveis. Acho que são posições que as duas têm pontos fortes. Eu, até agora, me inclino um pouco mais para a posição do Armagedon. Não sei. Na semana que vem, se o pastor Marcos for falar, aí vocês perguntam para ele, pastor, o que o senhor acha disso, daquilo? Aí vocês vão ver se o estagiário está certo ou não. Aí os irmãos veem aí qual que é Agora, não, tem uma tendência, viu, que eu tenho. Eu não falei que eu bati o martelo, não vou mudar nunca na minha vida, aí vou morrer desse jeito. Às vezes eu mudo, pode ser, é um detalhe. Agora, porque a escatologia, ela tem coisas que às vezes elas não são tão precisas. A gente tem que ter humildade nisso. A escatologia nos torna humildes, porque tem coisas que se você bater o martelo, você vai ter que ser muito arrogante. E não dá. Agora, tem coisas que não mudam. Jesus vai reinar 1000 anos aqui? Vai. Aí não tem como mudar. As nações vão se rebelar contra Israel antes do milênio e depois, no final do milênio? Sim. Isso daí não tem conversa. A questão é ver qual texto se aplica a qual momento ali. Só isso. Certo? E aí, por fim, só para a gente terminar aqui rapidinho, volta lá para Apocalipse 20. Uma última referência aí. Então, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Muita gente, um exército muito grande. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Se os santos forem os crentes, de algum modo os crentes eles vão habitar em torno ali de Jerusalém. Aqui parece ser uma palavra até militar. Então, de algum modo os crentes vão estar em volta ali de Jerusalém como uma proteção, algo assim. E a cidade querida, que é Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Aqui, Sofia, eles veem o juízo como falando lá em Ezequiel, falando que aqui é um juízo semelhante. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, o anticristo,
como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Acabou. A última revolta, ela é piada. Quando eles começam a atacar, Jesus vem e acaba com tudo. É rápido. Pastor, a Nova Jerusalém vai descer do céu só no período da... Sim, é assim. A Nova Jerusalém... Isso, a Nova Jerusalém aparece só no capítulo 21, onde tem o novo céu e a nova terra. Acho que até algumas semanas atrás a gente falou sobre isso, né, Josué? É só no 21 mesmo. Depois eu comento com você uma coisinha que eu achei que a gente estava conversando. Mas só no capítulo 21. Novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Aqui é velho céu, velha terra, velha Jerusalém. Só que restaurada durante o milênio. Mas aí tem essa revolta, Jesus extermina todo mundo, acabou. E aí agora o versículo 11 já é: vi um grande trono branco. Então não tem muito espaço, né, pelo menos aqui, entre uma coisa e outra. Pode ser que tenha, a gente não sabe. Às vezes tem alguns anos aí, talvez. Mas o Apocalipse não fala pra gente. Então, pode ser que seja desse jeito aí. Agora, é interessante vocês notarem o seguinte: quem é que já está no lago de fogo? Olha aí para o texto. Quem é que já está no lago de fogo? Já estava. Quem passou o milênio no lago de fogo? O anticristo e o falso profeta. E agora quem vai para lá junto? O diabo. Né? Então o diabo estava preso num lugar diferente. Agora eles vão para o lago de fogo. Lembrem que o lago de fogo não é igual ao inferno. O lago de fogo é um lugar de sofrimento físico e espiritual. E agora o diabo é lançado lá também. Ele é um ser espiritual, mas de algum modo ele será atormentado lá também. E 2 detalhezinhos desse texto para a gente terminar. O fato do anticristo e do falso profeta estarem lá ao longo do milênio, e o fato do texto falar que eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, anula uma doutrina adventista. Qual ideia anula? Aniquilacionismo. O que o aniquilacionismo ensina? Que quando uma pessoa morre, ela deixa de existir. Ela pode ser atormentada por um tempo, mas depois ela deixa de existir. Ela é aniquilada. Mentira. A Bíblia fala que o lago de fogo, ele dura pelos séculos dos séculos e ele traz um sofrimento terrível, dia e noite, para sempre. Para sempre. Tanto que Jesus usou a figura falando do lugar onde o verme não morre e o fogo não apaga. É um lugar de tormento eterno. Os adventistas falam assim: não. Na verdade, quando fala de morte eterna, é igual um vaso. Você pega um vaso, você quebra. Ele vai continuar quebrado pela eternidade, mas ele foi quebrado num momento específico. Então a pessoa morre e ela permanece morta. Isso é morte eterna. Mentira. A Bíblia fala de um lugar onde, usando a figura do vaso, o vaso quebra eternamente. Ele quebra. Ele quebra e nunca é quebrado, definitivamente. É uma morte que não tem fim. A gente não consegue imaginar isso. Não dá para imaginar isso. É um lugar terrível, de tormento espiritual e físico também. Tanto que Jesus falou: temam aquele que pode fazer perecer tanto a alma como o corpo. Terrível isso. E qual é o único jeito de alguém ser liberto desse destino terrível? Qual é o único jeito de alguém não ir para o lago de fogo? Porque depois todo mundo vai para o lago de fogo. O diabo, o falso profeta, o anticristo e todos os incrédulos da história são jogados no lago de fogo. Qual que é o único jeito de não ir para o lago de fogo? Crendo em Cristo como Salvador. Só Ele nos livra do lago de fogo eterno. Só Ele. Só Ele. Então, quando nós pregamos o Evangelho, é disso que nós falamos que a pessoa será liberta quando ela crê em Jesus como Salvador. É disso. Dessa morte eterna. Desse lago de fogo aqui. Diferente do que os aniquilacionistas ensinam, né? Do que essas seitas ensinam aí. Certo? Beleza, então? Então hoje foi um pouquinho mais pesado, a gente leu bastante coisa hoje, né? Mas os irmãos agora vão para casa, leiam Ezequiel 38 e 39, batam a cabeça, igual eu fiquei batendo há vários dias, e aí da semana que vem vocês perguntam para o pastor Marcos, vem o que ele fala, o que ele acha, e aí os irmãos veem se mudam de posição ou não, se repensam alguma coisa ou não, mas fato é que a revolta final então encerra o milênio, e aí acabou. Agora você tem o juízo final, e a gente vai ver isso numa próxima ocasião. Vamos orar para terminar? Senhor, nós agradecemos pela sua palavra, que apesar de encontrarmos dificuldades às vezes em compreender uma coisa ou outra, pela nossa limitação e porque o Senhor escolheu não revelar tudo a nós, obrigado porque ainda assim nós temos
tantos detalhes, nós temos tantas verdades ricas, preciosas, que mudam a nossa vida no presente. Ajuda-nos a aplicar a escatologia no nosso dia a dia, lembrando constantemente que o Senhor é o dono da história, o Senhor levanta as nações, derruba as nações, e continuará sendo assim, mesmo no milênio, mesmo diante da revolta final. O Senhor nunca é surpreendido, o Senhor controla cada nação, cada povo, e ao final da história dará cabo de todo o mal, de todos os seus inimigos, de modo definitivo. Ilustrado também, essa verdade ilustrada também pelo diabo, nosso inimigo, que será lançado no lago de fogo para sempre. Leva-nos agora em segurança para casa, ajuda-nos a meditar nessas verdades, refletir nessas verdades e aplicá-las na nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.